Livro O Papa que eu conheci de perto. Memórias sobre o Papa São Pio X. Cardeal Rafael Merri Delval. Introdução. São Pio X foi um papa surpreendente. Logo depois de eleito, em 1903, começou seu pontificado nomeando cardeal e secretário de Estado, um jovem eclesiástico que nem sequer era italiano. Foi assim que Monsenhor Rafael Merri Delval se tornou o braço direito e o mais íntimo colaborador do Papa. Muitos anos depois, Merri Delval relatou a experiência inesquecível que representou para ele o convívio assíduo com um santo. Nascido em 1835, numa humilde família da região de Veneto, no norte da Itália, foi com grande sacrifício que José Sarto, o futuro Papa São Pio X, conseguiu estudar e ordenar-se sacerdote. Quando menino, para cursar a escola primária, precisava caminhar diariamente 14 quilômetros e o fazia descalço para poupar os preciosos sapatinhos que necessitava usar durante as aulas. De grande inteligência e ainda maior piedade, dirigiu-se para o seminário de Pádua, onde fez seus estudos de filosofia e teologia. Ordenado sacerdote em 1858, foi designado para auxiliar o pároco de Tombolo, uma pequena aldeia onde ficou durante 9 anos. Foi depois pároco de Salzano, uma aldeia um pouco mais importante, durante outros 9 anos. Nos 9 anos seguintes, foi cônego, reitor do seminário e vigário-geral na diocese de Treviso. Nomeado bispo de Mantua em 1884, lá ficou por mais 9 anos, sendo em seguida elevado a cardeal patriarca de Veneza. Estava já 9 anos nessa altíssima dignidade quando foi eleito papa. A se manter a curiosa coincidência de durar 9 anos cada uma das fases de sua brilhante carreira, deveria morrer 9 anos depois. Mas isso não ocorreu, pois Deus o conservou no sumo pontificado durante 11 anos. Faleceu em 1914, poucos dias após a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Já em vida, gozava de fama de grande santidade e lhe eram atribuídos diversos milagres. Após o falecimento, multiplicaram-se as graças alcançadas por sua intercessão. Foi beatificado em 1951 e canonizado em 1954. Em todas as fases de sua vida, sempre foi exemplar. Foi modelo de seminarista, modelo de coadjutor, modelo de pároco, modelo de cônego, modelo de bispo, modelo de cardeal, modelo de papa. Seu lema, tudo restaurar em Cristo, acompanhou-o desde a humilde aldeiazinha em que começou a trabalhar até o sólio de São Pedro. O pontificado de São Pio X, embora tenha transcorrido num período particularmente difícil e conturbado da história da Igreja, deve ser considerado um dos mais fecundos de toda essa história. Foi chamado Papa da Eucaristia, pois incentivou a prática da comunhão frequente e permitiu a primeira comunhão a crianças pequenas, tão logo atingissem o uso da razão. Regulamentou a música sacra na liturgia, ordenou e dirigiu a codificação do direito canônico, reformou a Cúria Romana e o breviário, defendeu os direitos da Igreja lesados por governos anticatólicos. E, sobretudo, foi o Papa que fulminou a grande heresia do século, o modernismo, considerado por ele a síntese de todas as heresias. Foi esse grande e santo pontífice que, logo ao ascender à sé de Pedro, nomeou como secretário de Estado o jovem Monsenhor Rafael Merri Delval. Quem era Merri Delval? Era, segundo expressão do próprio Papa São Pio X, um verdadeiro santo. Pertencia a uma família nobre espanhola, tendo também nas veias sangue irlandês. Nasceu em 1865 em Londres, onde seu pai servia como embaixador da Espanha. Sua mãe, convertida para o catolicismo, foi senhora de virtude muito excepcional. Desde cedo, o jovem Rafael manifestou inclinação para a vida religiosa. Estudou em colégios na Companhia de Jesus,
da Bélgica e da Inglaterra, e da Academia Pontifícia dos Nobres Eclesiásticos. Foi ordenado sacerdote em 1888 em Roma, desempenhando nos anos seguintes várias funções de confiança da Cúria Romana. Foi secretário da Comissão Pontifícia para o Estudo da Validade das Ordenações Anglicanas, delegado apostólico no Canadá, camareiro secreto do Papa Leão XIII, presidente da Academia Pontifícia de Nobres Eclesiásticos. Recebeu a sagração episcopal em 1900 e, no ano seguinte, representou o Papa em Londres, nas cerimônias de coroação do rei Eduardo VII. Em 1903, esteve presente como secretário no conclave que elegeu São Pio X, e pouco depois era nomeado pelo novo Papa, cardeal e secretário de Estado. Tinha completado na semana anterior 38 anos de idade. Serviu fiel e eficazmente a São Pio X durante todo o seu pontificado. Depois do falecimento deste, exerceu importantes funções no Vaticano. Foi arcipestre da Basílica de São Pedro e secretário da Sagrada Congregação do Santo Ofício. Trabalhou nas negociações do Pacto de Latrão entre a Santa Sé e o governo italiano. Participou dos conclaves de 1915 e 1922, nos quais foram respectivamente eleitos Bento XV e Pio XI. É autor de uma célebre Ladainha da Humildade, reproduzida em apêndice desse livro. Faleceu também com fama de santidade, em 1930, tendo sido aberto em 1953 seu processo de beatificação. Memória sobre o Papa Pio X. Em 1905, Monsenhor Ângelo Marchesan publicou uma Vida de São Pio X, desde seu nascimento e infância até o momento de ser eleito soberano pontífice. Dispondo de abundante documentação e em contínuo contato com pessoas que haviam conhecido José Sarto quando jovem, e mais tarde sucessivamente como sacerdote, bispo de Mantua e cardeal patriarca de Veneza, Monsenhor Marchesan compôs uma excelente biografia que dificilmente poderá ser superada em exatidão e perfeição. Posteriormente, em 1918, F.A. Forbes deu a público uma breve vida de São Pio X, escrita com a competência e elegância características do autor de Os Porta-Estandartes da Fé. O leitor tem em mãos um esboço, não pretende ser mais do que um esboço, que será, por certo, de interesse para os numerosos fiéis que veneram a memória do grande e santo pontífice. Decidi publicá-lo depois que amigos me convenceram de que, dando publicidade, nenhuma indiscrição eu cometia. Nestas memórias são narrados simplesmente fatos de que sou testemunho, evitando com cuidado ultrapassar os limites das meras recordações pessoais. Cardeal Rafael Merri Delval. Capítulo 1. Meu primeiro encontro com Sua Eminência o Cardeal José Sarto. Embora possa parecer surpreendente, a verdade é que eu não conhecia Sua Eminência o Cardeal José Sarto até o final de julho de 1903, quando o Sacro Colégio se reuniu em conclave depois do falecimento de Sua Santidade o Papa Leão XIII. Já conhecia então, ao menos de vista, todos os cardeais que nessa ocasião haviam acorrido a Roma e poderia identificar cada um deles. Durante os 8 anos que permanecera no Vaticano, assessorando a Leão XIII, tivera a ocasião de tratar de perto com quase todos os membros do Sacro Colégio, mas nunca havia coincidido de estar com o cardeal Sarto. Foi naquela segunda-feira, 3 de agosto de 1903, que tive o privilégio de falar com ele pela primeira vez. Na véspera desse dia, eu havia presenciado ao odioso veto promovido por políticos austríacos contra o cardeal Rampolla. Estou intimamente convencido de que em nenhum caso ele teria sido eleito, já que a maioria dos votantes estava firmemente inclinada a eleger outro candidato.
Mas o cardeal Rampolla esteve bem perto de obter os votos necessários, precisamente quando a atitude do cardeal Pusina, em nome do imperador da Áustria, produziu uma forte reação e um movimento de protesto na defesa da liberdade do conclave e dos direitos da Santa Igreja. O cardeal Stefano, decano do Sacro Colégio, imediatamente depois da primeira sessão, celebrada na Capela Sistina, na manhã de segunda-feira, 3 de agosto, falou comigo séria e longamente sobre sua crescente preocupação no tocante à eleição. Não parecia haver nenhuma possibilidade de se chegar a uma rápida conclusão, me disse, se o cardeal Sarto, cujos votos iam aumentando progressivamente a cada votação, persistisse na atitude de recusar a aceitação do papado. Sua Eminência se julgava obrigado, em consciência, a não permitir que o impasse se prolongasse indefinidamente, e por isso me pedia que fosse falar com o cardeal Sarto. Eu deveria, em nome do cardeal decano, perguntar ao cardeal Sarto se estava decidido a persistir na negativa de ser eleito, e se nesse caso autorizava Sua Eminência o cardeal decano a declará-lo definitivamente diante do conclave reunido na sessão daquela tarde, para que o referido cardeal decano fizesse ver aos demais cardeais a conveniência de se encontrar outro candidato. De acordo com essas instruções, fui procurar o cardeal Sarto. Informaram-me que ele não se encontrava nos seus aposentos e que provavelmente o encontraria na Capela Paulina. Para lá me dirigi pressuroso a cumprir meu encargo. Seria por volta do meio-dia quando entrei na capela escura e silenciosa. A lâmpada do sacrário tremuluzia. Outras velas estavam acesas sobre o altar, à direita e à esquerda do quadro de Nossa Senhora do Bom Conselho. Notei um cardeal ajoelhado sobre o solo de mármore, a alguma distância da mesa de comunhão, rezando diante do tabernáculo, tendo a cabeça entre as mãos e os cotovelos apoiados sobre um banco de madeira. Era o cardeal Sarto. Que me recorde, ninguém mais estava na capela naquele momento. Ajoelhei-me ao lado dele e, com voz baixa, transmiti-lhe a mensagem do cardeal decano. Sua Eminência ergueu a cabeça, voltando-a para mim lentamente, enquanto me ouvia. As lágrimas lhe corriam dos olhos e eu quase contive a respiração à espera da resposta. Sim, sim, monsenhor, respondeu amavelmente. Dizei ao cardeal que me faça essa caridade. Parecia repetir como um eco as palavras do Divino Mestre em Getsêmani. Afasta-se de mim esse cálice. O faça-se a tua vontade, não a minha, do cardeal Sarto, ainda demoraria um pouco. As únicas palavras que tive forças para proferir em resposta saíram dos meus lábios como que inspiradas por outra pessoa. Foram: coragem, Eminência, o Senhor vos ajudará. O cardeal me olhou fixamente, com a expressão profunda que lhe era peculiar e que posteriormente aprendi a conhecer tão bem, e limitou-se a dizer: obrigado, obrigado. Foi só o que disse. Novamente mergulhou a cabeça entre as mãos e continuou a rezar. Afastei-me. Jamais esquecerei a impressão que me produziu esse primeiro encontro, diante de uma angústia tão intensa. Era a primeira vez que me punha em contato com Sua Eminência e sentia ter estado na presença de um santo. Poucas horas depois, antes mesmo que o cardeal decano pudesse levar a efeito seu propósito, o cardeal Sarto, diante dos insistentes pedidos que lhe faziam vários membros do Sacro Colégio, decidiu desistir da negativa. Quando se celebrou a sessão da tarde, ficou evidente para todos que era ele quem seria eleito, na manhã seguinte, por grande maioria. Capítulo 2. Minha primeira audiência com Pio X. Havia terminado o conclave. Depois de terem, de acordo com o cerimonial, prestado homenagem ao pontífice recém-eleito, os cardeais deixaram o Vaticano e se retiraram para as respectivas residências, em vários locais de Roma.
As últimas horas daquele inesquecível dia, passei-as diante de minha mesa, na sala Borgia, revisando papéis e despachando os assuntos mais urgentes que deviam ser concluídos, antes de eu também empreender meu regresso. Quando o Papa foi eleito, na manhã de 4 de agosto, acompanhei-o do lugar que ocupava na Capela Sistina até o aposento pequeno, contíguo, ao lado do Evangelho, onde vestiu a batina branca. Ali tive o privilégio de colocar em sua cabeça o também alvo solidel. Dirigiu-se então para ocupar o trono colocado de frente ao altar-mor. Diante dele desfilaram um a um, de acordo com a praxe, e se inclinaram em sinal de obediência ao novo Papa todos os cardeais. Nesse interim, o cardeal diácono mais antigo, Monsenhor Macchi, deixou a Capela Sistina para ir proclamar, no balcão principal que dá para a grande praça de São Pedro, a eleição de sua santidade. Imediatamente a seguir, é costume que o Papa dê a sua primeira bênção solene à cidade e ao mundo. O mestre de cerimônias, Monsenhor Righi, perguntou ao novo pontífice se pensava fazê-lo do interior da basílica ou da exterior, que domina a cidade. O Santo Padre voltou-se para mim, perguntando qual era a opinião do Sacro Colégio a respeito. Por indicação do cardeal decano, a quem transmiti a pergunta, informei a sua santidade que o Sacro Colégio havia examinado a questão antes do conclave, em reunião à qual ele não havia assistido, e embora todos se inclinassem para a conveniência de que a bênção papal fosse dada dentro do recinto da basílica, a exemplo do que fizera Leão XIII, não queriam de forma alguma coactar a liberdade de sua santidade, deixando o assunto à sua decisão. Seguirei a opinião do Sacro Colégio, respondeu o Papa. Perguntei-lhe se desejava dirigir-se logo em seguida a São Pedro para esse efeito, ou se preferia marcar uma hora mais adiante. Respondeu que lhe era indiferente e que procederia como se julgasse mais oportuno. Tomei a liberdade de ponderar que talvez fosse mais indicado não retardar a cerimônia, e assim se fez. Concluída a bênção, o Santo Padre manifestou a intenção de ir visitar o velho cardeal Herrero, que, devido a seu delicado estado de saúde, não tinha podido estar presente à eleição. Acompanhamos, pois, Sua Santidade aos aposentos do cardeal, muito próximos, aliás, do que ocupara o próprio cardeal Sarto. Até à tarde não tive ocasião de estar sozinho com o novo pontífice, para, como imaginava, despedir-me dele. Minha missão como secretário do conclave estava concluída. Só me restava cumprir naquela noite um último dever, o de apresentar ao Papa, para ele assinar, as cartas dirigidas aos soberanos e chefes de estados, anunciando-lhes oficialmente a sua eleição. Subi, pois, a sua habitação particular, a mesma que havia ocupado durante o conclave, no terceiro andar do palácio, no momento em que o relógio do pátio de São Damaso anunciava as 8h30. Encontrei o pontífice sentado diante da mesa, rezando o breviário. Compreendia perfeitamente que ele devia estar cansado depois da longa jornada, tão cheia de acontecimentos, e me foi penoso interrompê-lo. Recebeu-me com um sorriso e, ao ajoelhar-me para beijar-lhe a mão, pedi desculpas por me ver obrigado a aumentar seu cansaço. Dava-me conta, repito, do esgotamento em que devia estar naquele momento, e de modo algum me teria atrevido a incomodar sua santidade, se não fosse a necessidade de despachar sem demora as cartas oficiais. Mas sim, monsenhor, respondeu com voz amável. Mas claro, e vós também não estáis cansado? Reparei como trabalhastes nesses dias. Essa resposta inesperada me revelou uma faceta de seu caráter, que teria ocasião de observar com frequência nos anos seguintes. Parecia incrível que o Santo Padre pudesse, naquelas circunstâncias, esquecer-se de si mesmo e pensar na minha própria situação e no meu cansaço.
tanto mais que eu não havia feito senão o que qualquer outro teria feito em meu lugar. Esse era precisamente um dos aspectos mais encantadores de sua personalidade. Pensava constantemente nos outros, e muito raramente ou quase nunca em si mesmo. Pediu-me então que lhe indicasse como deveria assinar, e num pedaço de papel experimentou pela primeira vez sua nova assinatura como Papa Pio X. Recolhi as cartas já assinadas e pedi-lhe a bênção, porque deveria voltar para minha casa, na pequena comunidade da Academia Eclesiástica. O Santo Padre esboçou um ligeiro gesto de surpresa, estranhando ao que parece minhas palavras, e pondo a mão sobre meu ombro, disse-me em tom quase de queixa: Já quereis abandonar-me, monsenhor? Não, não, ficai, ficai. Ainda não decidi nada. Não sei ainda o que farei. Por enquanto não disponho de ninguém. Ficai como pró-secretário de Estado, e mais adiante veremos como fazer. Como resistir a um apelo tão comovedor do próprio vigário de Jesus Cristo? Só cabia inclinar-me diante do que se afigurava como um verdadeiro convite de Nosso Senhor. Sua Santidade reanimou-me e, dando-me a bênção, acrescentou que esperava ver-me na manhã seguinte. Essa foi minha primeira entrevista privada com Pio X no dia de sua eleição. Foi a primeira das incontáveis audiências diárias que tive o privilégio de desfrutar durante 11 anos. Quando regressava aos meus aposentos, encontrei-me com um senhor della Chiesa, que tinha especial interesse em conhecer a assinatura do novo Papa, e notou a semelhança dela com a de Pio IX. Como estava ele, então, longe de imaginar que o pontífice seguinte, que haveria de firmar documentos similares, seria ele próprio com o nome de Bento XV. Capítulo 3. Pio X e sua primeira recepção ao corpo diplomático. Quase imediatamente depois da eleição, o Santo Padre deveria receber os diplomatas estrangeiros acreditados junto ao Vaticano. O encarregado de solicitar a audiência era o decano do corpo diplomático, Sr. Dantas, embaixador de Portugal. Devido ao excessivo calor daquele verão, para poupar à sua santidade um cansaço desnecessário e, ao mesmo tempo, para atender à conveniência dos próprios diplomatas, que desejavam deixar logo Roma para gozarem das férias costumeiras, ficou decidido que haveria uma única recepção coletiva. O embaixador Dantas se comprometeu a representar os colegas, dirigindo algumas palavras de homenagem ao novo Papa em nome dos seus soberanos e governos. Ficou, pois, marcada a audiência para o dia 6 de agosto. Naquela manhã, às 11 horas, começaram a chegar ao Vaticano os embaixadores e ministros em uniformes de gala, acompanhados de seus secretários. Um destes últimos me confessou mais tarde que, enquanto subiam em grupos as escadarias do palácio, conversavam entre si, manifestando muitos deles a curiosidade que sentia sobre o modo como os receberia o novo pontífice. Parecia-lhes que, sem dúvida, seria uma prova difícil para ele, que não estava acostumado a cerimônias de corte e se mostraria atrapalhado. Contrariamente a Leão XIII, seu ilustre predecessor, Pio X era de origem humilde e as informações divulgadas sobre ele o apresentavam como um pároco de aldeia. Esse prognóstico me fez lembrar as palavras de Natanael: Mas de Nazaré poderá sair algo de bom? E Felipe lhe disse: Vem e vê. Não estive presente na reunião, porque não tinha funções nela. Fiquei trabalhando na Sala Borgia quando entrou meu capelão para me dizer que era intenção do corpo diplomático fazer-me uma visita, enquanto pró-secretário de Estado, imediatamente depois da audiência com Sua Santidade. As amplas instalações da Sala Borgia eram suficientes para acolher até mesmo um número maior de pessoas. Foi possível rapidamente colocá-la em condições de receber os visitantes. Chegaram eles, pouco depois, com seus trajes de gala. Os embaixadores e ministros se sentaram em semicírculo, ficando os respectivos secretários de pé atrás deles.
Depois da troca de frases de mútua saudação, fez-se um grande silêncio na sala e pude observar que estavam todos muito sérios. Não estava fácil entabular a conversação. Perguntei se tinham gostado da audiência, se Sua Santidade lhes havia dirigido a palavra e mais algumas coisas do gênero. As respostas, surpreendentemente, foram quase monossílabas. Sim, tinham gostado. Sim, o Santo Padre os havia honrado com algumas breves palavras. Sim, recebera-os com a maior cordialidade, etc. Mas voltava a reinar o silêncio. Comecei a me sentir incomodado. Perguntava-me a mim mesmo o que teria acontecido. Teria, por acaso, havido algum atrito desagradável, algum equívoco lamentável? Se não fosse isso, qual poderia ser a causa daquele evidente mal-estar, daquela atitude pouco comunicativa? Foi o representante diplomático da Prússia que de repente se decidiu a falar claro. Monsenhor, exclamou, o que há com esse homem que nos atraiu tanto? Sim, sim, é isso mesmo, repetiram os demais, quase à maneira de eco. Um pouco surpreso, perguntei se havia acontecido algo incomum durante a audiência, para me fazerem tal pergunta. Não, nada havia ocorrido fora do normal. Sua Santidade, disseram, não os havia retido muito tempo. Limitara-se a responder, com uma breve alocução, ao discurso do decano, e depois se havia dirigido pessoalmente a cada um dos presentes, saudando-os um por um, e logo se retirara, mas os deixara, sob o encanto de sua personalidade. Só pude responder aos visitantes que eu próprio somente vira pela primeira vez Sua Santidade poucos dias antes e que tinha ficado igualmente impressionado por seu caráter e pelo encanto de sua personalidade. Nenhuma outra explicação lhes podia dar. Mas, depois que se foram, suas palavras continuaram ressoando em minha mente, e a pergunta, por que nos atrai desse modo? Parecia-me ouvir a resposta, porque é um homem de Deus. Longe de diminuir, esse sentimento de profunda veneração e estima por Pio X foi crescendo cada vez mais entre os membros do corpo diplomático. E não somente entre os que eram católicos, também os não católicos participavam dele, e em grande intensidade. Até mesmo nos momentos em que surgiram profundas divergências e conflitos entre a Santa Sé e seus governos, sempre se manteve muito patente a consideração especial e a reverência pessoal dos diplomatas pelo Santo Padre. Este lhes manifestava sempre grande confiança, e eles, por sua vez, deram constantes mostras da confiança que depositavam na sinceridade do Papa e na elevação e pureza de suas vistas. Compreendiam perfeitamente que quando agia com vigor em nome da Igreja, e mesmo quando mostrava severidade nas medidas que adotava para defender seus legítimos direitos, fazia-o sem rancor e guiado somente pela íntima convicção de sua enorme responsabilidade. Isso foi demonstrado de modo muito especial por ocasião de sua morte. Creio que muito raramente o falecimento de um pontífice produziu, entre os membros do corpo diplomático, uma dor tão sincera e uma impressão tão profunda de perda pessoal, como naquela ocasião. Pude observar mais de um deles comovido até as lágrimas, e recordo perfeitamente como um diplomata não católico, falando do Santo Padre na manhã seguinte à sua morte, ao exprimir condolências, declarou que pensava solidar transferência para outro posto, já que fosse qual fosse o novo pontífice, Roma jamais voltaria a ser para ele a mesma que havia sido com Pio X. Naquele mesmo dia, outro dos plenipotenciários, referindo-se à situação agitada da Europa após a eclosão da Grande Guerra, exclamou em minha presença: a última esperança de paz se extinguiu com o desaparecimento de Pio X. Somente trevas nos rodeiam agora, de todos os lados. Tivemos desacordos e momentos difíceis com esse pontífice, dizia outro diplomata não católico, mas nunca duvidamos da retidão de suas intenções, da elevação de seus propósitos, da sinceridade com que apreciava as dificuldades da nossa parte. Capítulo 4.
Impressões de homens de Estado sobre Pio X. Como todos sabem, o príncipe von Boulogne, quando deixou as funções de chanceler do Império Alemão, costumava passar os invernos e primaveras em Roma, onde possuía a Vila Malta. Nunca deixava de solicitar audiência com o Santo Padre, tanto ao chegar à Cidade Eterna como ao deixá-la. As entrevistas com Pio X sempre o comoviam profundamente, e depois delas, invariavelmente me exprimia sua admiração pelo pontífice, que mais de uma vez o havia surpreendido com a sagacidade de suas observações e com a exatidão dos juízos que formava sobre homens e acontecimentos. Em diversas ocasiões, ouvi-o comentar a entrevista com palavras como estas: "Tudo o que me disse Sua Santidade é verdadeiro e justo. Conheci muitos monarcas e chefes de Estado, mas raras vezes encontrei neles essa percepção tão notável da natureza humana e esse conhecimento que Sua Santidade possui das forças que governam o mundo e a sociedade moderna." Haviam-me informado confidencialmente que o príncipe de Boulogne era contrário à guerra e às normas políticas que conduziam irremediavelmente a ela. Não estou em condições de afirmar se isso é verdadeiro ou não. O que sim posso assegurar é que nem o príncipe, nem qualquer outra pessoa jamais ouviram dos lábios de Pio X uma única palavra que favorecesse ou justificasse a tendência para provocar uma agressão ou empregar a violência. O Santo Padre, de bom grado, teria derramado o próprio sangue para evitar o horrível conflito e para proteger a humanidade dos inumeráveis sofrimentos da guerra. Émile Ollivier, distinto político francês que teve ocasião de conversar longamente com Pio X nos primeiros dias de seu pontificado, exprimia sua opinião em termos quase idênticos e, ao terminar a audiência, pronunciou as seguintes palavras, reproduzidas pela imprensa: "Ele não tem a majestade oficial de Leão XIII, mas possui a majestade que brota de uma amabilidade e bondade irresistíveis. O que mais me surpreendeu nele foi o dom da inteligência superior, cheia de clareza, de lucidez e de precisão. Sabe escutar maravilhosamente, compreende na perfeição tudo o que se lhe quer dizer e enfrenta sem vacilação o ponto decisivo ou delicado da questão, resumindo-o em palavras breves e concisas, sem fantasias nem divagações, com enorme senso da realidade e vendo num instante o que é e o que não é factível. Mais ainda do que a inteligência, chamou-me a atenção a coragem de Pio X. Possui valor autêntico, suave, amável, sem jactância. Se for forçado a dizer non possumus a ninguém, não precisará gritar. Falará com voz calma e comedida, mas, não se tenha disso a menor dúvida, nada o fará mudar de posição. Se surgirem circunstâncias difíceis, poderemos esperar dele grandes coisas, e se preciso for, saberá ser ao mesmo tempo herói e santo." O conde Goluxovski, o conde Sturza, Sr. Wilfrid Laurier, Monsenhor John Redmond e outros eminentes políticos e homens de Estado, tanto da Europa quanto da América, foram igualmente claros em manifestar semelhante estima e ao se referirem às qualidades e ao caráter do pontífice. Monsenhor Bignânime, arcebispo de Siracusa, recentemente falecido em dezembro de 1917, me relatou a larga conversação que poucos dias antes tivera com um dos ministros mais conhecidos da Itália, então no poder, ao qual casualmente havia encontrado durante uma viagem pela Sicília, no sul da Itália. Esse destacado membro do governo, depois de se exprimir com eloquência sobre os méritos e os êxitos alcançados pelo Papa Pio X, não hesitou em declarar que, na sua opinião, o sentimento generalizado da imensa bondade do Santo Padre havia introduzido muitos a não tomar na devida conta outras qualidades sobressalentes que poderiam colocar merecidamente Pio X entre os maiores pontífices da Igreja Católica.
Acrescentou que nunca tivera ocasião de tratar com sua santidade, e por isso não havia experimentado pessoalmente o encanto de sua bondade, mas julgava-o somente por seus atos externos. Anotei por escrito essas afirmações que ouvi de Monsenhor Beganini. Nota do tradutor. O cardeal Merri Delval, ao reproduzir esse depoimento ouvido do Monsenhor Begnanini, toca num ponto importante, ao qual retornará em outras passagens desse livro, e que parecia particularmente caro a São Pio X e à sua espiritualidade. No concerto admirável das virtudes cristãs, virtudes aparentemente opostas se equilibram maravilhosamente. Por exemplo, misericórdia e justiça, mansidão e severidade, humildade e grandeza de alma, espírito de nobreza e magnificência. As vidas dos santos, e sobretudo a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, oferecem frequentes manifestações desse equilíbrio admirável, o qual muitas vezes os autores eclesiásticos não sabem expor com suficiente clareza, por realçarem de modo unilateral umas virtudes em detrimento das outras. A respeito desse unilateralismo perigoso porque tem como consequência prática apresentar aos fiéis um modelo deformado de santidade católica e de perfeição cristã. São Pio X tem uma passagem célebre. Convém chamar vossa atenção sobre esta deformação do Evangelho e do caráter sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem. Se Jesus foi bom para os transviados e os pecadores, ele não respeitou suas convicções errôneas, por sinceras que parecessem. Ele os amou a todos para os instruir, converter e salvar. Se ele chamou junto de si, para os consolar, os aflitos e os sofredores, não foi para lhes pregar o anseio de uma igualdade quimérica. Se levantou os humildes, não foi para lhes inspirar o sentimento de uma dignidade independente e rebelde à obediência. Se seu coração transbordava de mansidão pelas almas de boa vontade, ele soube igualmente armar-se de uma santa indignação contra os profanadores da casa de Deus, contra os miseráveis que escandalizavam os pequenos, contra as autoridades que acabrunham o povo sob a carga de pesados fardos, sem aliviá-la sequer com o dedo. Ele foi tão forte quão doce. Repreendeu, ameaçou, castigou, sabendo e nos ensinando que muitas vezes o temor é o começo da sabedoria e que algumas vezes convém cortar um membro para salvar o corpo. Carta Apostólica Notre Charge Apostolique, 25/10/1910.